O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, convocou uma reunião com a Polícia Federal amanhã para discutir o caso do Banco Master. A reunião deve tratar de uma espécie de balanço das investigações. Novos passos devem ser discutidos. Mendonça está como relator do caso desde a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria. Vamos analisar esse tema começando pelo Gesualdo Almeida, porque, de fato, uma reunião para demonstrar ali os avanços em relação às investigações da PF, o que se tem até agora depois da saída de Dias Toffoli, e é extremamente importante também a gente ver que as apurações estão caminhando para que a gente chegue às pessoas envolvidas nesse escândalo envolvendo o Banco Master, né? David, para aqueles que são da área jurídica, é fácil constatar que a condução do Alexandre de Moraes quanto a esse inquérito foi, no mínimo, nada ortodoxo, determinando acariações em momento que sequer depoimentos pessoais haviam sido realizados, impondo sigilo, avocando um processo em que supostamente ele teria envolvimento direto, ou talvez os seus sócios tivessem envolvimento direto, seus antigos sócios, o que implicaria na sua suspeição, no seu impedimento, determinação de lacração de objetos de provas, cujos peritos, somente por ele indicado, poderiam manusear essas provas. É tudo muito obscuro, é tudo muito nebuloso. Agora, com André Mendonça, parece pelo menos, que as coisas vão fluir pelo seu modo normal. A investigação deve avançar pela Polícia Federal, a Polícia Federal tem de ter autonomia investigatória, e sim, existem algumas provas que precisam de autorização judicial para serem realizadas. É o que a gente chama de reserva judicial de produção de provas. E, portanto, a interlocução tem que ser realizada. As provas que a autoridade policial poderá fazê-las sem interferência do Supremo Tribunal Federal, que as faça com liberdade dentro do seu plano institucional. E aquelas que precisam de autorização do Supremo Tribunal Federal, que sejam ali solicitadas e que, portanto, deferidas. O povo quer saber exatamente qual foi o final dessa conversa, quem são os diretamente envolvidos. E causa muita estupefação, de um modo geral, imaginar que, pelo menos sob suspeita, pairam em 2 ministros do Supremo Tribunal Federal e uma esposa de ministro. Ora, a justiça significa, sobretudo, credibilidade. E não há como se ter credibilidade na justiça de um modo geral se a população desconfia, inclusive, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, Kobayashi, a transparência de todo esse processo e a finalização dele pode refletir aí no STF, na política brasileira e no próprio sistema financeiro, né? Porque está tudo envolvido e tudo isso pode afetar diretamente todo o sistema, inclusive econômico, aqui do país. É o caso que abala a República, Patrícia. Isso aí tem cheiro de envolvimento de todas as frentes da nossa República, do Judiciário, ao Legislativo, ao Executivo, já que houve também reuniões com o próprio presidente Lula, que não constaram na agenda. Enfim, tudo isso vai ser esclarecido pela Polícia Federal, é o que se espera, né? E o ministro André Mendonça, como novo relator do caso, deu a última decisão envolvendo o caso do Banco Master, deu autoridade para a Polícia Federal ser Polícia Federal. Veja só, uma decisão que, cheia de obviedades, está atendendo a um pedido da Polícia Federal para que ela siga o rumo ordinário das investigações, usando do seu poder de polícia para colher depoimentos na própria Polícia Federal, para não precisar ser lá na sala dentro do STF. Para que ela, sendo polícia, possa garantir a custódia da prova, como em todos os outros casos precisam acontecer, e não com um envelope lacrado que vá ao gabinete do ministro relator. Que a polícia possa escolher de acordo com a legislação e com os institutos já constituídos de criminalística, a perícia como deve acontecer, e não com um nome a ser escolhido por um ministro do Supremo Tribunal Federal, o determinado perito, o fulano de tal, para realizar a perícia. Inclusive, a representação que a Polícia Federal faz pedindo para ser polícia, ela traz lá que cada um dos peritos com um determinado número de perícias a fazer demoraria várias e várias dezenas de semanas para realizar a perícia, ou seja, até uma questão de inviabilidade das investigações estava em risco. Portanto, o ministro André Mendonça, quando autoriza a polícia a ser polícia, ele faz o que se espera dele enquanto ministro e agora se reúne com a polícia, acredito que para esclarecer a atividade da Polícia Federal nesse caso, lembrando que ele
ministro do STF, já foi ministro da Justiça e, portanto, já conheceu de perto a estrutura da Polícia Federal, que está abaixo do Ministério da Justiça. Tem muita, mas muita água para rolar debaixo dessa ponte. Tomara que tudo dentro da institucionalidade e que este grande caso não nos leve a mais uma grande expectativa de justiça frustrada pela impunidade.